Requerimento do deputado Augusto Carvalho ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Mensagem número 345 do excelentíssimo senhor, mensagem número 345 de 2004, de 21 de setembro de 2004, do excelentíssimo senhor governador Joaquim Domingos Roriz. Mensagem 344 de 2004, de 21 de setembro de 2004, do excelentíssimo senhor governador Joaquim Domingos Roriz. Mensagem número 343 de 2004, de 21 de setembro de 2004, encaminhada pela excelentíssima senhora governadora Maria de Lourdes Abadia. Mensagem número 342 de 2004, de 21 de setembro de 2004, encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador Joaquim Roriz. Mensagem 341 de 2004, de 21 de setembro de 2004, encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador Joaquim Domingos Roriz. Mensagem 238 de 2004, de 20 de julho de 2004, encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador Joaquim Domingos Roriz. Requerimento da Comissão de Assuntos Fundiários, requer a reconstituição do projeto de lei número 477 de 2003, de autoria do deputado Zé Edmar. Requerimento do excelentíssimo senhor deputado Brunelli, que requer a senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal o encaminhamento a este gabinete parlamentar de todas as cópias dos mapas das cidades satélites do Distrito Federal, mapas aéreos, inclusive por meio magnético, CD. Projeto de lei do excelentíssimo senhor deputado Brunelli, fica denominada Praça da Fé, o logradouro público que especifica. Moção do excelentíssimo senhor deputado Brunelli, parabeniza pela brilhante atuação durante as Olimpíadas de Atenas de 2004 os atletas que menciona. Indicação do excelentíssimo senhor deputado Paulo Tadeu, sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura e Obras a construção de banheiros destinados aos passageiros na estação do metrô. Indicação do excelentíssimo senhor deputado Paulo Tadeu, que sugere ao excelentíssimo senhor presidente da Companhia Metropolitana do Distrito Federal que divulga informações sobre a utilização dos banheiros existentes nas estações do metrô. Mensagem número 346, de 22 de setembro de 2004, do excelentíssimo senhor governador Joaquim Domingos Roriz. São esses os expedientes sobre a mesa, senhor presidente. Agradeço ao deputado Pedro Passos. Está aqui presente também a deputada Helena Pedrosa, segunda secretária da mesa diretora. Eu quero, no acordo aqui de líderes, dizer o seguinte: nós iremos fazer apenas o comunicado de líderes. Logo após o comunicado de líderes, nós iremos encerrar a sessão ordinária, convocando sessão extraordinária para analisar a pauta acordada no Colégio de Líderes. A ideia aqui é que a gente, pelo menos, dê aos líderes dos partidos e dos blocos o direito de falar nessa tarde. Logo após nós passaremos a sessão extraordinária. Portanto, não terá hoje comunicado de parlamentares. Senhor presidente. Questão de ordem do deputado Pedro Passos. Eu solicitaria aos líderes que abrissem mão, ou, se for possível, senhor presidente, que falassem mais adiante, Vossa Excelência fizesse uma concessão na questão de ordem, pois não tem nem sequer os jornalistas acompanhando a sessão. Poderíamos aproveitar para adiantar a discussão dos vetos e, encerrada a coletiva que está sendo dada na presidência, com certeza os jornalistas passarão a acompanhar a sessão. Acho que seria muito mais proveitoso para os líderes se manifestarem com a presença dos jornalistas. Bem, se houver, na minha parte não há nenhum problema, desde que haja acordo dos líderes. Enquanto isso, eu queria que Vossa Excelência então consultasse os líderes. Eu vou pedir a pauta da extraordinária, já para convocá-la. Deputado Odilon Aires, Vossa Excelência. Não, pergunta para o microfone. Deputado Arlete. Depois, então, no meio da sessão, a gente abre para os líderes, é isso? No meio da sessão, tá bom? Liberado de falar agora? No meio da sessão. No meio da sessão, o jornalista voltar. Tá? Ok.
Então solicito a deputada... Cadê Eliana? Cadê Eliana Pedrosa? Eliana Pedrosa. Você já está aí, senhor. Cadê Eliana? Está aí? Eliana tá aí? Vê se ela quer entrar, fiquei preto. Então peço, nesse momento, eu irei encerrar a presente sessão ordinária, convocando logo em seguida a sessão extraordinária para analisar a seguinte ordem do dia. Peço ao deputado Pedro Passos que faça a leitura da ordem da sessão extraordinária. Só li os itens, você analisado. Ordem do dia para a sessão extraordinária do dia 29/9/2004, após a sessão ordinária. Lê os itens um por um? Tudo? Item número 1, apreciação de veto total, projeto de lei número 198 de 2003, de autoria do deputado Jim Agelo e Benício Tavares, que dispõe sobre a proibição de instalação de radar móvel no Distrito Federal e da outras providências. Item 2, apreciação de veto total, projeto de lei número 661 de 2003, de autoria do deputado Peniel Pacheco, que institui o concurso anual de redação nas escolas de ensino da rede pública do Distrito Federal e da outras providências. Item 3, apreciação do veto total, projeto de lei número 217.999, de autoria do deputado José Edmar, que cria o Museu Histórico de São Sebastião e da outras providências. Item 4, apreciação do veto total, projeto de lei número 857 de 2003, de autoria do deputado Vigão, que dispõe sobre o programa de adolescente aprendiz e da outras providências. Item 5, apreciação do veto total ao projeto de lei número 128 de 2003, de autoria do deputado Chico Leite, que dispõe sobre a divulgação pelas prestadoras de serviço de telefonia e de energia elétrica de tabela de preços dos seus serviços da outras providências. Item 6, apreciação do veto total ao projeto de lei número 255 de 2003, de autoria do deputado Peniel Pacheco, que dispõe sobre obrigatoriedade de inclusão dos procedimentos de auxílio, orientação e proteção à criança e adolescente que tenham sofrido violência no conteúdo programático dos concursos de formação de professores, diretores, orientadores e administradores de escola da rede pública e privada do Distrito Federal. Item 7, apreciação do veto total, projeto de lei complementar de número 2 de 2003, de autoria do deputado José Edmar, que dispõe sobre a ocupação de área pública originada por avanço aéreo destinado a varandas em habitações coletivas. Item 8, apreciação de veto total, projeto de lei número 2.862 de 2002, de autoria do deputado Benício Tavares e Eurides Brito, que dispõe sobre a criação do programa PRO 40 anos, com concessão de incentivos a empresas contratarem trabalhadores com mais de 40 anos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Item de número 9, apreciação do veto total ao projeto de lei número 415 de 2003, de autoria da deputada Érica Cocai, que dispõe sobre o ensino opcional da capoeira nas escolas públicas do Distrito Federal e da outras providências. Item número 10, apreciação do veto total ao projeto de lei número 799 de 2003, de autoria do deputado Zalci Lucas, PFL, que estabelece critérios para aplicação de flúor nos tratamentos odontológicos, que especifique da outras providências. Item de número 11, apreciação ao veto parcial, projeto de lei número 782 de 2003, de autoria do deputado Anilceia Machado, que institui no Distrito Federal o Dia do Agente de Defesa Civil. Item número 12, apreciação do veto parcial, projeto de lei complementar de número 46 de 2003, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 7º do artigo 4º da Lei Complementar número 4 de 30 de dezembro de 1994, alterada pela Lei Complementar número 673 de 27 de dezembro de 2002. Observação: o veto inclui sobre os parágrafos 2º, 3º, 4º, 10º, 12º e artigo 4º do projeto. Item 13º, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 925 de 2003, de autoria do deputado Chico Vigilante, PT, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a festa de Santa Rita de Cássia, realizada anualmente em Planaltina. Veto incidiu sobre o artigo 2º do projeto. Item de número 14, apreciação do veto total ao projeto de lei número 355 de 2003, de autoria do deputado Augusto Carvalho, que cria o cadastro central informatizado
dos estudantes do Distrito Federal e da outras providências. Item de número 15, apreciação do veto total ao projeto de lei número 1190/2004, de autoria do deputado Aguinaldo de Jesus, que dispõe sobre a destinação de 10% da arrecadação proveniente da multa para programas educacionais e estabelece que sejam promovidas por meio de mídia impressa, televisão, cinemas e outros. Item de número 16, apreciação ao veto total do projeto de lei número 1204 de 2004, de autoria do deputado Aguinaldo de Jesus, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação do número de CEP em todas as placas de indicação de quadras residenciais e comerciais do DF. Que vai manter o que vai. Deixa eu até tirar uma. É muito. Item de número 17, apreciação do veto total ao projeto de lei número 737 de 2003, de autoria da deputada Érica Cocai, que dispõe sobre o direito de privacidade assegurado aos usuários de serviço de telefonia no âmbito federal, no que tange a oferta invasiva de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica. Item de número 18, apreciação do veto total ao projeto de lei número 1215 de 2000, de autoria do deputado Chico Floresta, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de avisos de advertência dos estabelecimentos que comercializam medicamentos e da outras providências. Item de número 19, apreciação de veto total ao projeto de lei número 1129 de 2000, de autoria do deputado Chico Floresta, que dispõe sobre instituição da compensação ambiental pela utilização dos recursos ambientais da bacia de Contagem na zona rural do Sobradinho. Item de número 20, apreciação do veto total ao projeto de lei número 1216 de 2004, de autoria do deputado Nilceia Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de cursos de primeiros socorros na rede hospitalar do Distrito Federal. Item de número 21, apreciação de veto total ao projeto de lei número 142 de 2003, de autoria do deputado Brunelli, que acrescenta-se ao artigo 3º da lei 1362, de 30 de dezembro de 1993, o seguinte parágrafo. Item de número 22, apreciação do veto total ao projeto de lei número 28 de 2003, de autoria do deputado José Edmar, que torna obrigatória a destinação de espaços internos nos órgãos e entidades públicas para instalação de cadeiras de engraxates. Item de número 23, apreciação do veto total ao projeto de lei número 720 de 2003, de autoria do deputado Anilceia Machado, que dispõe sobre a realização de custos de captação e implantação de centro de produções na região administrativa do governo do Distrito Federal e da outras providências. Item de número 24, apreciação do veto total ao projeto de lei número 882 de 1999, de autoria do deputado Jorge Cauí, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação e aprovação do plano de ocupação, bem como a construção dos equipamentos urbanos necessários à instalação de energia elétrica, água, telefone e da outras providências. Item de número 25, apreciação do veto total ao projeto de lei complementar número 177 de 1999, de autoria do deputado Benício Tavares, que determina ao Poder Executivo demarcar áreas públicas de uso comum da população para creches comunitárias autossustentáveis em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Item de número 26, discussão e votação em turno único em regime de urgência do projeto de decreto legislativo de 2004, de autoria do Poder Executivo, que homologa os convênios de ICMS, número 106 de 2003 e 141 de 2003, processo número 24/04 e mensagem 203 de 2004. Observação, as comissões deverão se manifestar sobre os convênios em plenário. Item 27, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1446 de 2004, de autoria do Poder Executivo, introduz alterações à lei número 657 de 25 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário. Item de número 28, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1447 de 2003, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alterações à lei número 3033 de 2002, 18 de julho de 2002. Item de número 29, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1508 de 2004, de autoria do Poder Executivo, altera o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 6.945, de 14 de setembro de 1981, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal. São esses os itens, senhor presidente. Bem, agradeço ao deputado Pedro Passos. Portanto, esses são os itens da sessão extraordinária, que irá ocorrer logo em seguida à sessão ordinária. Então, nesse momento, encerro a presente sessão ordinária. Está encerrada.
está aberta a presente sessão extraordinária, conforme ordem do dia já lida pelo deputado Pedro Passos. Convido a deputada Eliana Pedrosa para me auxiliar aqui nos trabalhos. Vamos fazer uma leitura dinâmica. Faz isso. Cadê a Eliana, hein? E aí? Não sei, lá tem, acho que tem. Só um pouquinho. O Wilson Lima era quem iria ler o relatório, tá? Do item 1. Bem, com a presença da deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, pela ordem. É rápido. É? Pela ordem. Eu queria pedir autorização de Vossa Excelência, senhor presidente, para registrar nos anais desta casa cópia do pronunciamento proferido pelo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, que na segunda-feira, anteontem, portanto, proferiu este pronunciamento por ocasião do transcurso do 44º aniversário da primeira sessão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E ele falou em nome dos seus pares. E eu estava presente naquela cerimônia, achei o pronunciamento. Aliás, estavam presentes também a deputada Evelise e o deputado Expedito, que participaram ali, vale registrar. E eu queria pedir a Vossa Excelência que autorizasse, fosse transcrito nos anais da casa, a cópia desse pronunciamento do ilustre conselheiro. Defiro o pedido do nobre deputado Peniel Pacheco, portanto, vai o pronunciamento para os anais. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio. Somente para comunicar à mesa e aos demais deputados que o deputado Chico Vigilante pediu licença para assuntos particulares até o dia 1º do mês de outubro. Então, ele estará ausente das 2 próximas sessões desta casa. Então, está registrado. Peço à deputada Eliana Pedrosa que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Apreciação do veto total ao projeto de lei 198 de 2003, de autoria do deputado Gin Argelo e Benício Tavares, que dispõe sobre a proibição de instalação de radar móvel no Distrito Federal e da outras providências. Peço ao deputado Pedro Passos que faça a leitura do relatório do veto. Senhor presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 198 de 2003, que dispõe sobre a proibição de instalação de radar estático no Distrito Federal e da outras providências. Relator, deputado Wilson Lima. Senhor presidente, nos termos aqui expostos por escrito no relatório, são as informações que julgamos necessárias à apreciação do veto em pauta, nesta Casa Legislativa. Ok, é o relatório, senhor presidente. Feita a leitura do relatório, coloco o mesmo em discussão. Não havendo o que queira discutir, coloco em votação pelo processo secreto. Os parlamentares que forem favoráveis ao veto votarão sim, os que forem contrários aos vetos votarão não. Peço à deputada Eliana Pedrosa que faça a convocação dos parlamentares para a votação. Já fiz o encaminhamento. Ah, sim. Encaminhamento do deputado Niciar Machado. Senhor presidente, para encaminhamento de votação, é importante registrar que nós tivemos ontem e estivemos... Foi ontem, né, deputada Eliana? Estivemos construindo um acordo entre as lideranças e os deputados desta casa no sentido de agilizarmos o processo de votação de hoje. Portanto, o acordado foi que o item número 1, o veto do senhor governador, será mantido. Estaremos votando sim ao veto do senhor governador. Somente para confirmar, nós fizemos um acordo de pauta e nesse item nós temos concordância, votar pela manutenção do veto. Bem, eu peço apenas aos líderes que durante a discussão a gente possa fazer o encaminhamento dos votos, da votação, né? Então, deputada Eliana Pedrosa. Aguinaldo de Jesus. Ausente. Anilceia Machado. Oi. Eu sei.
Anilceia Machado. Presente, votando. Arlete Sampaio. Presente, votando. Augusto Carvalho. Ausente. Brunelli. Ótimo, parabéns, legal. Tá votando? Tá? Tá bom. Deputado Brunelli, presente, votando. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Floresta, presente, votando. Deputado... Tá. Deputado... Depois eu ponho aqui. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente com justificativa. Eliana Pedrosa, presente, votando. Érica Cocai, ausente. Eurides Brito, ausente, ausência justificada. Expedito Bandeira, presente, votando. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Deputado Gin Argelo, ausente. Deputada Ivelise Long, presente, votando. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente, votando. Paulo Tadeu, presente, votando. Pedro Passos, presente, votando. Peniel Pacheco, presente, votando. Deputado Vigão, ausente. Deputado Wilson Lima. Wilson Lima está aí? Deputado Benício Tavares, ausente. Chamando os que estão faltando. O Wilson Lima votou? Tem 11. É, tem que ter 13? Aguinaldo de Jesus. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Brunelli. Presente, votando. Deputado Chico Floresta. Já votou. Deputado Chico Leite. Cadê o Chico? Arlete. Ausente. Arlete, liga pro Chico Leite aí. Sumiu o Chico Leite. Chico Leite, Wilson Deputado Wilson Lima. Presente, votando. Aniceia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12. Falta Aguinaldo Jesus. 12. Tem 12. Aguinaldo Jesus. Cadê o Aguinaldo Jesus? Liga pra ele. Não vai ter quase não. Chico Leite está vindo, então vai dar 13º voto. Agora o Brunelli está saindo, viu? Aí acabou o quórum. Bichinho que você... Meu Deus do céu. Que é isso? Esse rapaz...
Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Chamando apenas os deputados que não estavam presentes na chamada anterior. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputada Eurides Brito, ausente, com justificativa. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Deputado Gin Argela, ausente, com justificativa. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. O Benício não podia vir votar, não? Mas eu acho... Senhor presidente. Dá um susto aqui. Senhor presidente, pela ordem. Porque nós estamos em regime de votação ainda, senhor deputado. Não, mas é sobre isso que eu quero falar, senhor presidente. Então, deixa eu só concluir então, aqui a votação e a gente vai para a análise da sua questão de ordem, tá bom? Tá bom. Chico Leite, vai lá, Chico Leite. Chico Leite chegou. Deputado Chico Leite, presente, votando. Chico, bora. Bora, Chico. Mas eu não votei. Mas o Brunelli saiu sem votar. Não, mas eu não votei. O outro não votou e pode votar por mim. Mas o problema é a contagem. Eu estou contando você está com 13 com o Brunelli. O Brunelli saiu. Bem, bora lá. Traz aí, traz a urna aí. Daniel, tirar 13 está contando o Brunelli. Ao contar a cédula vai dar 12 cédulas. Atriz parlamentares presente. Atriz parlamentares. Então põe o voto lá da você. Não vai adiantar pôr um pelo Brunelli não, porque vai ser só nessa. Se alguma coisa furar o acordo, aí você não anuncia o resultado, anula a votação e vamos prosseguir. Tá bom. Só para não furar o acordo. Tá? Porque alguém pode, né? Meu projetinho foi pro espaço. Mas isso aí tá ok, isso aí tá, isso é manutenção. Eu anulei até a votação. Bem, vai. Não fiz não, Eliane? Não fiz não? Senhor presidente, contamos com 13 deputados presentes e 11 ausentes neste processo de votação. Augusto. Bem, então peço à deputada Eliana Pedrosa que faça a conferência das sobrecartas. Ok.
Senhor presidente, a 13 sobre cartas sobre a mesa. Então, sobre a mesa. Peço a Vossa Excelência que faça a conferência dos votos agora. 11 votos sim e 2 votos não. 11 votos sim, 2 votos distantes. Então, o veto do Poder Executivo ao projeto de lei número 198 de 2003 foi mantido com 11 votos sim, 2 votos não e 11 ausências. Peço à deputada Eliana Pedrosa que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Item 2. Apreciação do veto total, projeto de lei 661 de 2003, de autoria do deputado Peniel Pacheco, que institui o concurso anual de redação nas escolas de ensino da rede pública do Distrito Federal e da outras providências. Peço ao deputado Pedro Passos que faça a leitura do relatório do veto total ao projeto de lei número 661 de 2003. Senhor presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total posto o projeto de lei número 661 de 2003, que institui o concurso anual de redação nas escolas de ensino da rede pública do Distrito Federal e da outras providências. Relatório do excelentíssimo senhor deputado Chico Leite. Senhor presidente, nos termos aqui expostos por escritos, são essas as informações que entendemos necessária apreciação do veto total oposto ao projeto de lei número 661 de 2003. É o relatório, senhor presidente. Bem, feito a leitura do relatório, eu abro nesse momento a discussão do mesmo. Então, eu podia passar para a discussão. Bem, você vai anunciar. O que eu não estou entendendo se aquele projeto da CIP era Deputada Alete Sampaio, deputada Alcé Machado, vocês vão fazer a orientação da bancada para a votação? Pois não, senhor presidente. Pelo acordo fixado pelas lideranças, nós vamos votar pela derrubada desse veto de comum acordo. Então, item 2, projeto de lei 661/2003, nós vamos votar pela derrubada do veto. Bem, deputada Alcé Machado. Só para a felicidade do deputado Peniel Pacheco, olha a cara dele. Nós estamos aqui concordando com a não manutenção do veto, né? Mas é porque houve uma discussão realmente no âmbito das lideranças e houve o acordo no sentido de não manter este veto. Portanto, estamos unânimes nesta decisão. Bem, ok, então, ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, peço à deputada Eliana Pedrosa que faça a convocação dos parlamentares para a votação. Votação pelo processo, pelo escrutínio secreto. Os parlamentares que votarem sim estarão concordando com o veto. Os parlamentares que votarem não estarão discordando. Peço à deputada Eliana Pedrosa que faça, então, nesse momento, a chamada dos deputados. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputada Anilceia Machado, presente votando. Deputada Arlete Sampaio, presente votando. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, presente votando. Deputado Chico Leite, presente votando. Deputado Chico Vigilante, ausência justificada. Deputada Eliana Pedrosa, presente votando. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Eurides Brito, ausente com justificativa. Deputado Expedito Bandeira, presente votando. Deputado Fábio Barcelos, ausente com justificativa. Gin Argelo, ausente com justificativa. Ivelisse Long, presente votando. Jorge Cauí, ausente. José Edmar, ausente.
Odilon Aires. Presente, votando. Odilon Aires. Presente, votando. Presente, votando. Deputado Paulo Tadeu. Presente, votando. Deputado Pedro Passos. Presente, votando. Deputado Peniel Pacheco. Presente, votando. Deputado Vigão. Ausente. Deputado Wilson Lima. Presente, votando. Deputado Benício Tavares. Ausente. Tem 12. 12. Nós podíamos entrar no debate, então, Arlete. Que debate? Dos líderes. Né, Pedro? Não vem, não vem. Vai esvaziar cada vez mais. Mas se quiser, a gente vai pro debate. Enquanto chega o... Mas se for o debate, vai trazer ainda mais mesmo. Bom, podia fazer uma interrupção. Interrompe 10 minutos. Na associação. Tá chegando aí. Chama... Não. Ele está no gabinete. Pede para ele descer. Não, eu pedi o rapaz para... Eu acho melhor, então... Você já está aí, eu O cara é muito escroto. Vamos ver o seguinte, então. Falta o Brunelli. Não, sabe por quê? Eu não vou, porque ele está fazendo ela tem um pé na parede. Que vai resolver o problema. Tem 51 governador. E amanhã eu vou levar lá o governador para resolver. O governador gosta muito disso. E não vai ter TLT por conta dele. É isso que vai acontecer. Se não descer para o ele vai lá com o governador e falar que não vai ter TLT. Eu vou Vai ficar o mesmo valor no ano passado, né? Se não aprovar, fica o mesmo valor no ano passado. Não tem reajuste. Agora, pau na Câmara, né, de novo. Só um votinho. Chico Leite, cadê? Tá aí? Faz ali. Peço à deputada Eliana Pedrosa que faça a chamada apenas dos deputados ausentes. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Augusto Carvalho. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Ausente com justificativa. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputada Eurides Brito. Ausente com justificativa. Deputado Vigão, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Bem, nesse momento nós estamos com 12 deputados presentes. É sabido que alguns deputados estão se dirigindo para cá nesse momento, então nós vamos fazer o seguinte. Essa votação, portanto, ela não obteve quórum. Nós iremos, conforme o acordo de líderes, passar para o comunicado de líderes e logo em seguida, deputado Peniel Pacheco, nós iremos retomar essa votação. Então, convido... Como foi feito o acordo... 3 minutos? Para cada líder? Passo a palavra à líder do PFL, deputada Eliana Pedrosa. A deputada Eliana Pedrosa... Tá. Passo, então, e convido o deputado Augusto Carvalho. Em sua ausência, convido a deputada líder do PT, a deputada Arlete Sampaio. Vossa Excelência tem 5 minutos.
mais uma vez reforçando, logo após o comunicado de líderes, nós iremos votar e retomar as votações dos vetos. Senhor presidente, senhores parlamentares, nossa bancada não poderia deixar de hoje, nessa sessão, comunicar a todos os parlamentares e à imprensa a decisão que foi tomada pela bancada ontem e praticada de propor a esta casa uma representação contra o deputado Benício Tavares, em função dos fatos que vêm sendo divulgados na imprensa em todo o Brasil. E queremos deixar muito clara a nossa posição. Não há, na nossa bancada, nenhuma intenção de fazer qualquer julgamento prévio. Não há em nossa bancada nenhuma vontade de fazer uma condenação prévia. Mas a responsabilidade pública nos impõe que todas as denúncias sejam satisfatoriamente investigadas. Inclusive, eu acho que é do próprio interesse do deputado que nós façamos a apuração da sua participação nos eventos que vêm sendo divulgados e, a partir dessa apuração, que possamos aqui decidir o que deve ser feito. Caso fique comprovada a inocência do deputado nos eventos, que nós todos possamos avalizar isso. E caso fique configurada uma quebra de decoro parlamentar, que também nós tenhamos a coragem de tomar posição, tal como já fizemos nessa casa anteriormente. Acho que o deputado Benício, hoje na reunião que teve com todos os líderes e os parlamentares, apresentou a todos nós uma versão, como já deve ter feito também a imprensa, e, ao mesmo tempo, nos comunicou uma decisão que julgamos absolutamente sábia e pertinente, de pedir uma licença da casa por um período que ele vai definir. Achamos isso necessário para que nós possamos trabalhar com toda tranquilidade, fazer os encaminhamentos que sejam pertinentes à elucidação dos fatos que nós estamos vendo o tempo todo sendo divulgados na mídia. A sociedade espera da casa uma postura isenta, uma postura imparcial e uma postura comprometida. E por isso que foi a decisão da bancada do Partido dos Trabalhadores representar contra o deputado Benício Tavares nos termos que eu aqui já expus. Então, eu queria aqui comunicar a todos os parlamentares essa decisão, dizer que nós achamos que não é mais possível a casa, o parlamento do Distrito Federal, estar o tempo inteiro submetido a notícias absolutamente negativas que só contribuem para ainda mais complicar a imagem pública que tem a casa hoje no Distrito Federal. Sabemos dos movimentos que existem pelo fechamento da casa e, desde o primeiro momento, temos dito, em todos os lugares onde pudemos falar, que o que se trata não é da representação necessária, democrática, aos moldes do regime republicano que temos no Brasil. O que trata é de uma composição dessa casa que nós precisamos fazer com que os deputados, todos eles, tenham mais o sentimento de sua responsabilidade em estar aqui para representar a população do Distrito Federal. Quando a gente navega num clima de acreditar que somos todos acima da lei, sempre isso dá errado. Nós temos responsabilidade pública e todos nós temos que zelar pela nossa própria imagem como políticos e pela imagem da instituição da qual nós fazemos parte. Por isso, a decisão da bancada do Partido dos Trabalhadores de fazer a representação, de também pedir à mesa que abra um processo disciplinar em relação ao servidor que também esteve presente naqueles eventos, e por isso estamos tranquilos de dizer que, sem nenhum pré-julgamento, sem nenhuma condenação prévia, queremos sim a apuração de todos os fatos para esclarecimento à opinião pública. Muito obrigada. Bem,
Agradeço a deputada Arete Sampaio, líder do PT, e convido o deputado Peniel Pacheco. Vossa Excelência tem direito a 5 minutos, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esta casa está uma vez mais navegando por águas turbulentas. Não faz muito tempo estivemos envolvidos nessa mesma tempestade quando analisamos o caso relativo a um parlamentar que estava citado em inquérito policial envolvendo questões passionais e a participação eventual como mandante num crime que ainda resta ser apurado. E quando a gente espera que um mar de brigadeiro, para fazer uma comparação entre a linguagem da aeronáutica, eis que novamente estamos sendo aí apanhados de novo por um furacão envolvendo não no sentido de participação, porque isso ainda resta ser provado, mas com a presença de mais um parlamentar nos noticiários e, nesse caso, o presidente da Câmara Legislativa. Eu acredito que a lição que aprendemos do episódio passado deve prevalecer na condução das nossas atitudes. Em primeiro lugar, nunca se deve fazer um pré-julgamento. Tratar uma pessoa como condenada antes de oferecer o amplo direito de defesa e a possibilidade de esclarecimento dos fatos que, eventualmente, cite o envolvimento ou participação de qualquer representante desta casa. Em segundo lugar, além de termos a serenidade para aguardar as apurações com profundidade do caso, nós precisamos também de considerar que mais do que o envolvimento de um parlamentar e as eventuais repercussões sobre aquele parlamentar, há também recai sobre a casa toda uma pressão que nos leva a todos a refletir a respeito de como nós devemos dar respostas adequadas à sociedade diante dessas situações. E aí entra o senso da ponderação, do equilíbrio e também do princípio da legalidade. Eu acredito que o deputado Benício Tavares, que deve ter declarado perante a imprensa sua intenção de um afastamento desta casa, eu fui informado por um jornalista que a declaração é de que ele se afastaria por 15 dias. Eu não quero aqui entrar no mérito, até porque é uma decisão pessoal dele, mas acho que o afastamento por 15 dias representa, na minha maneira de ver, apenas uma forma de tentar afastar-se do episódio e não necessariamente de livrar a Câmara Legislativa dos eventuais desgastes. Porque durante 15 dias, acho que esse assunto, se não tiver um desdobramento com fatos novos, tende a ser muito mais acirrado do que necessariamente ter a conclusão do desfecho final a respeito desse assunto. Então, eu aqui venho a público fazer um apelo ao deputado Benício, não querendo forçá-lo a tomar esta ou aquela decisão, mas na nossa maneira de ver, quanto menos puder estabelecer uma ligação entre a postura individual de um deputado e o envolvimento com o parlamento, especialmente por se tratar de uma pessoa que está no exercício da presidência e que se licencia por 15 dias, ele está apenas adiando uma decisão que eu acho que precisaria ser mais contundente. No entanto, vamos aguardar os desdobramentos dos fatos e vamos nos posicionar da maneira mais segura, serena, mas mais eficaz possível para que, em havendo o envolvimento no sentido de culpabilidade do parlamentar, as providências cabíveis sejam tomadas. Mas também, em sendo comprovada sua inocência, que nós tenhamos a coragem também de vir a público para dizer que esta casa tem que defender o princípio da legalidade. Ouço com alegria a parte do deputado Chico Leite. Deputado Peniel,
defendo, na hipótese, se Vossa Excelência me permite, o pedido cautelar de afastamento pelo período que demandar a investigação. Eu acho que pelo período que demandar a investigação, seja do ponto de vista da corregedoria, seja do ponto de vista da comissão de ética, eu acho que o presidente deve estar afastado de suas funções. E essa é a posição que eu particularmente defendo, deputado. Obrigado. Agradecendo a parte do nobre deputado Chico Leite, incorporando ao meu pronunciamento, eu quero dizer só um detalhe. No caso de um deputado que tem a função de presidir a casa, ele está envolvido diretamente no poder de decisão. Então, como presidente, ele tem participação direta em todas as ações que este caso e outros poderiam demandar. Então, eu sugiro que realmente haja um afastamento enquanto perdurar as investigações no âmbito externo e no âmbito interno dessa Câmara Legislativa, como forma de isentá-lo, de deixá-lo fora do poder decisório durante esse período, a fim de que a Casa fique livre para decidir soberanamente em relação a esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Convido o deputado Odilon Aires. Tá bom. A deputada Unicea Machado. Deputado Brunelli. Bem, quero aproveitar também nesse momento para, em nome da mesa diretora, já que nesse momento assumimos interinamente a presidência da casa, dizer que nós, como todos os demais parlamentares, estamos bastante apreensivos com toda essa situação, até porque a Câmara Legislativa saiu recentemente de um episódio muito traumático para ela, aonde tivemos que adotar a postura de analisarmos e aprovarmos a perda de um mandato de um deputado dessa casa. Sabemos que o episódio hoje que está sendo veiculado pela imprensa nos traz mais um momento a responsabilidade de, com muita transparência, com muita serenidade, dar a resposta certa para a população do Distrito Federal. Essa casa não pode se dar o luxo de errar no que se refere ao seu posicionamento diante das denúncias que chegam até ela e à sociedade da maneira geral. Portanto, quero dizer que nessa função interina de presidente, assumo com muita tranquilidade, juntamente com os demais membros da mesa diretora e também o colégio de líderes, para que a gente possa, com muita tranquilidade, durante essa semana, garantir o funcionamento dessa casa, porque temos, de fato, uma série de matérias pendentes, temos um conjunto de vetos a serem analisados e tenho absoluta certeza que a maioria absoluta dessa casa terá, durante esses próximos dias, a responsabilidade de ver garantida a análise dessas questões, bem como de dar início ao processo de investigação com relação às denúncias que ora surgiram. Então, quero aproveitar nesse momento, como já disse, nessa função interina de presidente, colocar esse meu posicionamento. E passo a palavra ao deputado Pedro Passos.
Senhor presidente, apenas para registrar, como vários que aqui me antecederam já disseram, do momento difícil que a gente atravessa, eu queria aproveitar, senhor presidente, para pedir a Vossa Excelência que encaminhe, através da mesa, a todos os gabinetes e pedir também à imprensa que, dentro do possível, faça essa cobrança, para que esta casa seja chamada à responsabilidade. Não é porque estamos enfrentando problemas de ordem disciplinar e de ética que temos sequer o direito de deixar essa casa parar. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, deputada Eliana, deputado Chico Leite, deputado Peniel, que aqui estão, também tem outros afazeres se não fosse o funcionamento do plenário neste horário. Como, senhor presidente, é uma obrigação de todos nós a atividade parlamentar no plenário também, não é justo que uns sejam onerados em benefício de outros que aqui não comparecem e que tem matéria urgente, como a TLP, que não pode deixar de ser votada no dia de hoje. Eu tenho pessoas que vieram a esta casa falar comigo, que estão me esperando aqui no auditório, estão me esperando na sala de reuniões, e eu não saio porque não tenho condições, se sair, evita a votação. Não é justo, então, que outros deputados, deputada Evelise, saia e deixe a senhora, que eu tenho certeza que também tem o que fazer, como todos nós, aqui amarrados, presos, esperando a boa vontade de um para inteirar o quórum. Eu faço um apelo em meu nome, em nome do deputado Chico Leite, que aqui pede, para que os deputados que estejam na casa e os que porventura não estejam, mas que a assessoria está aqui, possa entrar em contato e fazer um apelo para que a sessão seja realizada. Pois, senhor presidente, eu acho que depõe tanto quanto o fato negativo em que está envolvido o presidente Benício Tavares, depõe tanto quanto essa casa atitudes como essa. Em pleno dia de funcionamento, nós termos que parar a sessão, não fazer a sessão, por falta de quórum e por faltas não justificadas. É o que tenho a dizer, senhor presidente. Convido nesse momento a deputada Eliana Pedrosa, líder do PFL nessa casa. Senhor presidente, senhores parlamentares, pessoal da galeria, pessoal de imprensa. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de justificar as ausências do deputado Fábio Barcelos e do deputado Jorge Cauí. Eles não estão aqui neste momento no plenário, não porque o querem, não porque não estejam comprometidos com as votações. Eles não estão nesse plenário neste momento porque tanto o deputado Jorge Cauí como o deputado Fábio Barcelos estão realizando alguns exames médicos. Como é sabido, o deputado Jorge Cauí está enfrentando um problema de saúde, mas até por ocasião do episódio de cassação de um deputado desta casa, o deputado Jorge Cauí alterou uma data de cirurgia para que pudesse estar presente à votação. E, infelizmente, nós estamos com 2 baixas no PFL, mas baixas involuntárias. Um segundo ponto, senhor presidente, diz respeito às notícias que vêm sendo veiculadas na mídia a propósito do nosso presidente, do presidente desta casa. A posição nossa do PFL é de muita cautela, aguardar que o inquérito que foi aberto em Manaus chegue a esta casa para que nós possamos tomar conhecimento dos fatos. Antes disso, é uma precipitação. Mas esta casa já deu provas de que ela não age com corporativismo. Ela não age
em causa própria ou é na causa dos seus membros. E saberemos dar uma resposta à altura do que a sociedade nos pede, caso os fatos relatados na imprensa tenham realmente as provas necessárias para que fique demonstrado que o deputado presidente dessa casa tem algum envolvimento. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Arlete, você faz questão de ordem. Arlete, você faz questão de ordem. Questão de ordem para a deputada Aunicea Machado, líder do governo dessa casa. Rapaz, não, pelo seguinte, ela se senta, bicho, não tem mais gastar, você senta, vamos fazer um acordo, não, põe acordo. É isso, eu não posso fazer isso. Então tá bom, acabou, morreu. Não tem mais nem papo. Vai dar, sei lá. Vigão chegou? Vigão chegou? E o Brunello chegou? Vai cair ele? É muito isso. Aunicea, questão de ordem, vai lá, TLP. Bem, então nesse momento passa a questão de ordem da deputada Aunicea Machado, líder do governo, e logo após, deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero agradecer a participação e a sensibilidade de todos os parlamentares, quando ontem da presença do secretário da Fazenda aqui, no sentido de discutirmos o aumento, a correção dos impostos. E nessa discussão nós abrangemos também a questão da TLP. E houve um compromisso nosso de estarmos, inclusive, somando num esforço concentrado dos partidos, das bancadas, para que nós pudéssemos aqui, hoje, estar votando a TLP, que tem um prazo para sanção do senhor governador na data de amanhã, dia 30, para ser aplicado no próximo exercício. Portanto, nós queremos desde já agradecer e solicitar a Vossa Excelência que nós pudéssemos priorizar esse item, haja visto que o governo não pode estar prejudicado por uma questão da própria Câmara Legislativa. Fica aqui a nossa solicitação e desde já o agradecimento à sensibilidade de todos os parlamentares, sobretudo à bancada de oposição. Deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, nós estamos de acordo em que se coloque em votação um projeto de lei que é necessário para fixar o reajuste da TLP para o próximo ano, cujo prazo se esgota amanhã. E, sobretudo, queremos ressaltar a importância da negociação que fizemos com a bancada de governo, no sentido de reduzir o índice previsto no projeto de lei pelo governo de 15% de reajuste TLP para aplicação do que está disposto na Lei Complementar 435, de 27 de dezembro de 2001, que impõe o reajuste apenas do INPC. Nesses termos, somos favoráveis à votação, como também favoráveis à aprovação do projeto. Bem, então, nesse sentido, atendendo ao acordo de líderes, nós iremos analisar... Qual é o item? O projeto de lei em regime de urgência, número 1508 de 2004, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 3º do artigo 4º da Lei número 6.945, de 14 de setembro de 1981, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal. Bem, as comissões deverão dar o parecer aqui em plenário. Peço ao deputado Odilon Aires que dê o parecer pela COF. Vamos embora, manda ver essa porra aí.
Chico. E aí, o PI tem 15 dias. Os 13 votos certinho. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Anicia Machado. Senhor presidente, eu quero só informar a Vossa Excelência que o presidente da Comissão de Economia está ultimando a feitura de uma emenda que está acordada entre todos os parlamentares, e eu gostaria de fazer uso da tribuna só para fazer uma explicação, se Vossa Excelência se permite. Está deferido. Vossa Excelência pode fazer uso da tribuna. Eu vou pedir o seguinte, nós podíamos então analisar esse veto do Peniel que estava aqui, nós tínhamos votado, já chegou o chegou o 13º voto. Então vamos. Bora? Pegar o negócio do Peniel aqui. Cadê o Peniel? Chama o Peniel lá. Já tem um primeiro voto. Dá o tempo aí? Chegou o primeiro, tudo bem. Tá ligado aí? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores e senhoras da imprensa, demais servidores desta casa, eu gostaria de dizer aqui, até em relação ao que outros colegas já adiantaram, em relação à questão das notícias que estão sendo veiculadas e que traz com o suposto envolvimento do presidente desta casa e um episódio ocorrido em Manaus. Nós tivemos uma conversa com ele hoje, aliás, nós estivemos pela manhã com ele e agora à tarde, junto com os demais parlamentares, onde ele nos trouxe as informações em relação à sua estada no estado do Amazonas, no período do dia 17 ao dia 22 deste mês, e naturalmente nos explicou o ocorrido, qual foi a sua participação no episódio. E nós, desde ontem, já vínhamos ponderando que é necessário que todos nós, nesta casa, tenhamos muita serenidade neste momento. Até porque trata-se de uma denúncia gravíssima. Nós sabemos que é uma questão que vem sendo discutida no mundo inteiro. E que, naturalmente,
todos nós, às vezes, podemos ser até impulsionados a termos uma opinião formada de maneira antecipada e esquecermos que nós temos toda uma legislação a cumprir no âmbito desta casa. Em outras oportunidades, eu cheguei a ponderar por diversas vezes a necessidade de estarmos obedecendo à legislação que está posta nesta casa. Nós temos aqui um código de ética em pleno vigor, que carece de uma revisão, deputada Arlete, nós já conversamos sobre isso. Nosso código de ética ele tem que ser aperfeiçoado, ele tem que ser atualizado, ele precisa ser melhorado, até clareado em determinados pontos. Nós trabalhamos com o código de ética, tivemos dificuldades de interpretação em alguns momentos, mas é importante dizer que ele existe, está em pleno vigor, estabelece prazos, prevê o amplo direito da defesa, e nós não poderíamos, de forma alguma, deixarmos de fazer a seguinte ponderação. Ao deputado Benício Tavares, cabe e tem que ser garantido o direito da defesa. O pré-julgamento, embora todas as notícias, todas as matérias veiculadas tragam um comprometimento, um suposto comprometimento dele, nós teremos que estar atentos à legislação desta casa. Nós temos o Código de Ética, o Regimento Interno, a Lei Orgânica e a Constituição Federal. Por sermos deputados, nós temos também a característica de cidadãos. E a todo cidadão brasileiro é dado o direito de defesa. Portanto, são legítimos os pedidos para apuração do episódio, são legítimos os requerimentos, é desejo de todos os parlamentares desta casa, inclusive do deputado Benício, que se promova uma investigação sobre este episódio, e nós estaremos empenhados nesta tarefa, com total isenção, deixando de lado as colorações partidárias e trabalhando, sim, no sentido de cumprirmos com o dever de parlamentares desta casa. Nós sabemos que o deputado tomou a decisão de estar se licenciando para que possa promover não só o acompanhamento das investigações, bem como a recuperação do seu estado físico, a seu estado de saúde, que, em virtude das últimas notícias, não resta dúvida, qualquer ser humano estaria extremamente abalado. É importante dizer também que o deputado Benício tem uma família constituída e que passa também por um processo de desgaste. E nós sabemos, e é público e notório, que ele tem um bom relacionamento com a sua mulher, com a sua esposa, e que estava na sua companhia o seu cunhado, que é irmão da senhora Marta, que é a esposa do deputado Benício. Portanto, tudo isso tem que ser considerado neste momento. Nós deveremos ter a maior cautela possível. A Comissão de Ética, tão logo tenha que exercer o seu papel, não se furtará da sua obrigação, e falo como presidente da Comissão de Ética, em nome dos demais membros, mas é necessário que tenhamos cautela e o pedido de licença do deputado Benício Tavares, conforme foi antecipado por alguns integrantes, ele não foi protocolado e não foi lido pela mesa ainda. Portanto, o deputado só estará licenciado a partir do momento que o pedido de licença for protocolado, lido na mesa. Ele não foi protocolado e nem lido na mesa, portanto, o deputado Benício Tavares não se encontra de licença. Senhor presidente, eram essas as nossas considerações. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, considerando que a votação tinha sido interrompida justamente para dar prazo para essa manifestação dos líderes, eu queria que retomasse, se possível, a votação imediatamente, considerando que nós temos agora quórum para a votação.
defiro a questão de ordem de Vossa Excelência e chamo os parlamentares para que a gente possa, nesse momento, dar continuidade à votação do veto ao projeto de lei número 661 de 2003, de autoria do deputado Peniel Pacheco. Como já havia sido anunciado, há um acordo de líderes com relação a esse veto e, portanto, peço à deputada Eliana Pedrosa que faça a chamada de todos os parlamentares para que, nesse momento, a gente possa proceder à votação. A votação será por escrutínio secreto. Os parlamentares que votarem sim estarão concordando com o veto. Os parlamentares que votarem não estarão votando contra o veto. Nós vamos iniciar a nova votação, deputado Peniel Pacheco. Então, deputada Eliana Pedrosa. Deputada Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputada Nilceia Machado, presente e votando. Deputada Arlete Sampaio, presente e votando. Deputado Augusto Carvalho, ausente. Deputado Brunelli, presente e votando. Deputado Chico Floresta, presente e votando. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, ausente, com justificativa. Deputada Eliana Pedrosa, presente e votando. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputada Eurides Brito, ausente com justificativa. Deputado Expedito Bandeira, presente e votando. Deputado Fábio Barcelos, ausente com justificativa. Deputado Gin Argelo, ausente com justificativa. Ivelise Long, deputada Ivelise Long, presente e votando. Deputado Jorge Cauí, ausente com justificativa. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Odilon Aires, presente e votando. Deputado Paulo Tadeu, presente e votando. Deputado Pedro Passos, presente e votando. Deputado Peniel Pacheco, presente e votando. Deputado Vigão, presente e votando. Deputado Wilson Lima, presente e votando. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. 13, tem 13. Com 13 parlamentares presentes e 11 ausentes, passamos à conferência das sobrecartas. Dois não. Eu não coloquei ainda. Dois não. Dois não. Os nossos. Chegou? Deputado Chico Leite, de ausente para presente, votando. Com 14 deputados presentes. Com 14 deputados presentes e 10 ausências, passamos à conferência das sobrecartas. Vamos lá. Cadê o Peniel, hein? Senhor presidente, 14 sobrecartas sobre a mesa. Peço a Vossa Excelência, deputada Eliana, que faça a conferência dos votos.
Senhor presidente, são 14 presenças e 14 votos não. Bem, portanto, o veto do Poder Executivo ao projeto de lei número 661 de 2003 não foi mantido por 14 votos não e 10 ausências. Alex fechou lá, vamos passar para o próximo? O próximo veto, vamos passar para a matéria. Então vamos, nesse momento... Odilon, tá ok, Odilon? TLP tá ok? Então peço à deputada Helena Pedrosa que faça a leitura do item número 29. Já tá ok, Jair. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 1508/2004, de autoria do Poder Executivo, altera o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 6.945, de 14 de setembro de 1981, que institui a taxa de limpeza pública do Distrito Federal. Bem, peço então ao deputado Odilon Aires que dê o parecer pela COF. Assina um, depois assina outro. Leva essa, assina, vai lá, essa lá, depois. Parecer da Alete. Comissão de Orçamento e Finanças ao PL 1508/2004, que altera o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 6.945/16, de 14 de setembro de 1981, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal. Senhor presidente, peço permissão para ir à parte conclusiva do voto do relator. Está concedido. Assim, diante das razões acima expedidas e considerados o aspecto de sua admissibilidade e meritórios, somos pela aprovação do projeto de lei 1508/2004, de autoria do Poder Executivo, por atender aos requisitos desta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, acatando a emenda de vários deputados, a emenda modificativa, assinada por todos os deputados dessa casa, de acordo com a líder do governo e todos os líderes dos partidos políticos, a deputada Arlete, deputado Peniel, deputado Augusto Carvalho também, que assina, deputada Eliana Pedrosa, deputado Brunelli e a líder do governo. Emenda modificativa ao projeto de lei 1508/2004, que altera o projeto de lei 6.945, 14 de setembro de 81, que instituiu a taxa de limpeza pública do Distrito Federal. Desceu o artigo 1º ao projeto de lei em epígrafe a seguinte redação: artigo 1º, artigo 4º, parágrafo 3º, o valor máximo da taxa anual a ser corrigido na forma da Lei Complementar 435, de 27 de dezembro de 2001, será para os imóveis residenciais R$ 164,45. Para os imóveis não residenciais, R$ 328,90, reajustado de acordo com o INPC, sendo uma redução. O valor aplicado da taxa para majoração, R$ 6,64, senhor presidente. Bem, dado o parecer pela COF, coloco o mesmo em discussão. Deputado Peniel Pacheco, depois deputado Arlete Sampaio. Eu quero parabenizar o deputado Odilon Aires, que, além de ter sido o relator dessa matéria na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, demonstrou uma habilidade muito grande, junto com a líder do governo, deputada Anilceia Machado, na condução dessa discussão da taxa do lixo para o Distrito Federal. Eu entendo que a população do Distrito Federal teve um ganho importante na sessão de hoje. E qual é o ganho? Ao invés de um aumento de 16% na taxa da TLP a partir do próximo ano, o que está sendo votado hoje é apenas a correção do índice inflacionário desse período. Ou seja, a população vai ter sim um impacto na sua, vamos dizer assim, na taxa da contribuição, mas o impacto será equivalente à correção apenas da inflação 7,5%. Então vejam,
esta casa demonstra mais uma vez que não está aqui apenas para assertivamente concordar com tudo que vem do Executivo. Nós temos a responsabilidade legislativa justamente para garantir os interesses maiores da sociedade do Distrito Federal. Então eu quero parabenizar a líder do PT, a deputada Arlete, deputado Odilon Aires, a deputada Nilceia Machado, nós, deputado Paulo Tadeu, deputada Eliana Pedrosa, todos que participaram dessa discussão e apresentaram essa reivindicação de que a correção da TLP se desse apenas considerando o índice inflacionário do período. E nós conseguimos essa vitória, portanto, eu faço meu registro, felicitando esta casa por estar trabalhando em defesa do interesse do cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, senhores parlamentares, muitas vezes eu já ouvi aqui nesse plenário dizerem que o Partido dos Trabalhadores faz uma oposição raivosa e faz uma oposição irresponsável. E hoje nós mostramos mais uma vez, se não bastassem todas as provas já dadas, que nós fazemos, sobretudo, um trabalho nessa casa em defesa dos interesses da maioria da nossa população. Nós fizemos o trabalho de uma oposição responsável e propositiva. E com essa negociação foi possível, num acordo de líderes, e eu quero aqui registrar a importante contribuição dada pelo deputado Paulo Tadeu e seu gabinete nesse debate, assim como pela nossa assessoria da liderança do Partido dos Trabalhadores, nós conseguimos reduzir de 15 para 7,25 o reajuste da TLP do ano que vem. Então, assim que eu acho que deve ser o trabalho de uma oposição que tem compromisso com a sociedade, que respeita os prazos que o próprio governo precisa para encaminhar o andamento dos trabalhos, mas, ao mesmo tempo, não abre mão de defender aquilo em que acredita e que representa o interesse da maioria da nossa população. Portanto, eu quero aplaudir esse acordo feito, dizer da importante atuação que teve o deputado Odilon Aires, não só como líder do PMDB, mas também como presidente da COF, que foi o interlocutor com o governo para que esse acordo pudesse ser aceito, e por isso estamos hoje votando aqui alguma coisa que é importante para a sociedade de Brasília. Muito obrigado. Veja, mano, bom. Chama o deputado Chico Floresta. Mas... É verdade. Bem, senhor presidente, eu só queria registrar nessa tribuna, até por ter dirigido, enquanto secretário de Meio Ambiente, o sistema de limpeza urbana do Distrito Federal, que, claro, nós fizemos aqui um acordo que beneficia a população, na medida que havia um reajuste que seria muito mais elevado. Mas eu quero deixar registrado a necessidade, essa necessidade precisa ficar registrada, que o sistema de limpeza hoje passa por um colapso. Os recursos arrecadados, não só pela TLP, mas aqueles que são destinados via orçamento, estão todos parando no processo de terceirização que não tem qualquer controle ou fiscalização. Uma terceirização que colocou sob risco a população do Distrito Federal quando da crise da hantavirose. Toneladas e toneladas de lixo, lixo orgânico inclusive, espalhados em todo o Distrito Federal. Em São Sebastião, os depoimentos do próprio secretário aqui falavam em milhares de toneladas de lixo acumuladas e causando malefícios, principalmente à saúde da população do Distrito Federal. Nós estamos votando nesse reajuste da TLP, mas precisamos, de maneira urgente, fazer uma dissecação de todo o sistema de limpeza pública no Distrito Federal. Inclusive, estamos agendando um seminário específico para tratar desse sistema, porque o colapso não é apenas na coleta que deixou de ser seletiva no plano piloto, coleta que deixou de ser diária no conjunto do Distrito Federal, e hoje é feita
em um dia sim e outro dia não se sabe quando. Em cidades como Santa Maria, como Samambaia, como Recanto das Emas, como São Sebastião. Um aterro sanitário que não existe, apesar de ter a capital do Distrito Federal, a capital de Brasília, capital do Brasil, ter os recursos necessários para se fazer aqui um aterro sanitário. No entanto, vemos um lixão. Vemos um lixão com todos os problemas que aquele lixão acarreta. Então chegou a hora, e neste seminário que nós estamos organizando, vamos passar limpo o sistema de limpeza do Distrito Federal. Porque aquilo que é gasto, aquilo que se diz que se gasta, seria a limpeza mais cara do Brasil e talvez do mundo. Esses dados precisam ser debatidos, porque creio que serão comprovados. A limpeza pública no DF é a mais cara do Brasil, com certeza. E com certeza também estará incluída entre as mais caras do mundo. Deixo aqui este registro. Bem, nesse momento coloco em votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 14 parlamentares o parecer da COF. Nesse momento, convido o deputado... Quem é que vai dar o parecer pela COF? Deputado Wilson Lima. Pedro Passos está ali, ó. Quem é o presidente da COF? Está ali, Wilson. Eu convido o deputado Pedro Passos para dar parecer pela CCJ. Aí, Paulinho. Senhor presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o projeto de lei número 1508 de 2004, que altera o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 6.945, de 14 de setembro de 1981, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal e da outras providências. Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos de parecer favorável